Tudo bom, professor? Como você está? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a você, a todos. Estamos indo bem aqui. Obrigado. Professor, falava agora com o Miro, você deve ter acompanhado esse finalzinho da nossa conversa, né? Sobre essa questão da Venezuela, que foi discutida no encontro, nessa cúpula de Bruxelas, né? E eu queria te ouvir sobre isso. Vamos começar por aí, pode ser? Porque daí a gente já esgota esse tema referente à Venezuela, e daí a gente pode falar sobre as principais resoluções, sobre o encontro em si, sobre a questão da guerra da Ucrânia, que foi tocada também, né? Mas primeiro quero te ouvir sobre essa questão da Venezuela e o que foi definido aí de concreto e a opinião do Brasil, né, nessa discussão. Me conta o que você achou. Então, foi parte da discussão da União Europeia, né? A Venezuela hoje é uma espécie de espantalho que você põe na sala para espancar, para falar mal. As pessoas não sabem o que acontece lá, nunca foram, não leem, não acompanham, né? Eu tive na Venezuela 3 vezes, as 3 vezes que tive a honra de apertar a mão do comandante Hugo Rafael Chávez Frias, não é? Ele que é o líder da Revolução Bolivariana. A Venezuela, os 15 primeiros anos do governo venezuelano, aconteceram 17 eleições. Eu nunca vi nenhum país. Nós temos eleição aqui a cada 2 anos, né? Prefeito, depois de 2 anos, governador. Lá, às vezes, tem duas por ano. É o único país. Aliás, ganhei uma Constituição do Chaves assinada. A Constituição é um livrinho assim que as pessoas andam com ele no bolso. Eu ganhei uma Constituição, li a Constituição. É o único país do mundo onde tem um dispositivo constitucional chamado mandato revogatório. As pessoas podem revogar o mandato de qualquer um, inclusive do presidente da República. O Chaves foi o único que usou isso, né, até agora. Aí a população coleta lá não sei quantos mil assinaturas, protocola na Justiça Eleitoral e tem que acontecer um plebiscito revogatório. Ele colocou em votação para revogar o mandato dele. É que ele ganhou também, né? Em todas essas eleições, ele perdeu duas, em todos esses anos de processo, né? A Revolução Bolivariana, ele toma posse em dezembro de 98, nós vamos então completar 25 anos agora, em dezembro, né? Então, essas estatísticas que eu dei é nos primeiros 15 anos, né? Quando eu tive lá, né? Então, as pessoas criticam hoje porque o objetivo dos Estados Unidos é derrubar o governo bolivariano. Eles não sossegarão enquanto isto não acontecer. Por quê? Porque é a maior reserva de petróleo do mundo. Um petróleo que sai da Venezuela e vai aos Estados Unidos, ele anda, um navio anda 1.500 quilômetros. Um petróleo que vem da Arábia Saudita para os Estados Unidos anda 18 mil quilômetros. Né? Ele chega muito mais caro nos Estados Unidos, mas isso eles não conseguiram e não vão conseguir, porque o povo lá está organizado. Então, esse assunto, aí a posição do Lula se destaca, evidentemente. Né? Vocês viram lá que aquele presidente do Chile, o Boric, que é uma espécie de líder da nova esquerda, né? Ele vive atacando Nicarágua, Cuba e Venezuela. Né? Nesse caso, ele atacou a Venezuela duramente. E o que fez o presidente Lula? A Venezuela, os problemas daquele país serão resolvidos pelo povo da Venezuela. Então, o presidente Lula dá uma lição de democracia, de respeito à soberania e autodeterminação dos povos. Eu posso não gostar do Joe Biden, como eu não gosto, né? Agora, eu acho que quem tem que resolver o problema lá dos Estados Unidos é o povo dos Estados Unidos, né? Então, isso fica generalizado, e aí qualquer cidadão médio, a mídia faz uma campanha tão grande contra a Venezuela, qualquer pessoa que não sabe nada da Venezuela fala, e a Venezuela? Né? Não sabe nada. Então, nesse ponto, foi positivo. O Lula respeita a Venezuela, era o nosso segundo maior comprador, depois da China, mas a crise lá está tão grande que outros países passaram na frente. Mas é um grande comprador do Brasil. Então, nós temos que respeitar. Parabéns ao presidente Lula, cada vez mais firme em seu posicionamento na política externa brasileira. Maravilha.
Vamos falar sobre outros pontos, então, desse encontro, sei lá, que União Europeia e o que foi debatido, o que significa esse encontro com participação de Lula. Inclusive, a gente deu aqui no começo da semana a presidenta da União Europeia falando sobre ser histórica a participação do Brasil, né, que há muitos anos, inclusive, não participava. Então, vamos começar daí. Conta pra gente o que há de se observar nesse encontro. Vamos. Então, é a terceira cúpula que acontece em muitos anos. A CELAC, a existência da CELAC, eu estava lá em Salvador, foi em 2008, na fundação. Sempre quando ocorre um encontro de países de cúpula, acontece um paralelo, que é o encontro dos povos. Aliás, eu estou aqui com um documento que eu recebi hoje, é a Cúpula dos Povos Latino-Americanos e Caribenhos com os Europeus. Então, paralelo às cúpulas, as organizações sociais de massa, sindicais, populares, elas fazem reuniões. Então, eu estava na Bahia quando eles fundaram a CELAC. A CELAC é um tapa na cara no Canadá e nos Estados Unidos, porque lá existe a OEA. A OEA é, como se diz por aí, né? O Ministério das Colônias dos Estados Unidos. A OEA faz o jogo do imperialismo. Então, o Lula, do alto da sua genialidade, sem falar nada contra os Estados Unidos e o Canadá, ele fala: não, nós vamos montar um que é só dos latino-americanos. Vocês não são, né? Se vocês fossem, poderiam entrar na CELAC, mas vocês não são. Então, é uma organização de países, é um bloco de países, 34 países. Então, essa cúpula, aí quando ela foi fundada, eles fizeram já 2 encontros. Esse aqui foi o terceiro. Se eu pudesse classificar em 1, 2, 3 palavras o resultado deste encontro, eu só preciso de uma: um fracasso. Para quem? Para a União Europeia. Para nós, até que não, porque fortaleceu o presidente Lula, ele foi a estrela, o mundo inteiro fica conhecendo ainda mais, né? É o que a gente chama de uma lenda viva hoje, é um homem respeitadíssimo. Ele está no nível de Nelson Mandela já. Né? Onde ele vai, todo mundo aplaude, gosta, é um líder popular. Né? Então, não é tanto problema, mas para a União Europeia foi um fracasso. Por quê? O grande objetivo desse encontro era fazer com que todos os países latino-americanos entrassem na linha guerreira da União Europeia, ou seja, aplicassem sanções contra a Rússia, enviassem armamentos e munições, né? Isto não aconteceu. Aliás, antes de começar, já sofreram uma derrota estrondosa. Eles queriam, a União Europeia, que o Zelensky, que é o menino propaganda do imperialismo, é o que fala na guerra em todos os lugares onde vai, só fala nisso, queriam que Zelensky fizesse lá um pronunciamento por videoconferência. A CELAC disse: não, ele não participa esse assunto não tem nada a ver com a Ucrânia, né? Então também eles já começaram derrotados antes. Bom, o documento final que eles aprovaram, 40 pontos, eu classificaria como anódino. Assim, sem gosto, sem sabor, uma coisa. Mas tem 40 pontos, professor, não se aproveita nada. Talvez aproveite lá alguma outra coisinha, né? Mas, na essência, ele é um documento assim que não entra nas questões fundamentais. Inclusive, a questão de Cuba, né, que, claro, tem países lá na União Europeia que são contra Cuba, né, que são a favor do bloqueio, mas a maioria, nesse ponto, acabou saindo uma. Não é moção, é um dos 40 pontos pelo fim do embargo a Cuba. Ou seja, então isso também favorece o nosso campo. O presidente Dias-Canel fez um belo discurso, então foi um aspecto positivo para o nosso lado. Né? Bom, vamos acompanhar. Eu acho que foi uma reunião que eles tinham outros objetivos, né, e outros interesses, mas acabaram não concretizando isso. Você vê que o destaque do Lula, tem momentos que tem só 4 ou 5 e o Lula está. Ele é como se fosse uma espécie de representante de todo o subcontinente. Então, esse aí é o Dias-Canel de Cuba, né? Então, esse é um pouco do resumo aí da minha opinião sobre esse encontro. Para o Brasil foi positivo, mas eles não podem dizer que tiveram uma grande vitória nesse evento.